parece que é uma medida extremamente autoritária, que pretende fazer uma espécie de cavalo de pau, um corte, uma interrupção num processo de discussão que a gente sabe que é lento, que é complexo, mas a democracia exige isso. Eu acho uma coisa assim totalmente absurda também, porque ela, na verdade, atropela a Lei de Diretrizes e Bases, né, que levou um longo tempo, né? Na verdade, ela foi de ser discutida e aprovada no âmbito do Congresso. O Fundeb, que eu acho que foi das coisas mais interessantes que se instituiu ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quer dizer, na verdade, se criou o Fundef, depois transformado em Fundeb, e que racionalizou a distribuição de recursos em educação por parte do governo federal aos estados e municípios, né? E o Plano Nacional de Educação, que foi recentemente aprovado, e todo o debate que vem se travando em torno da questão da Base Comum Nacional. Né? Então, a minha sensação é que essa lei, que esse decreto é totalmente absurdo. Essa proposta, na verdade, ela representa um anseio de certos segmentos no campo da educação que pretendem, ao atacar o ensino médio único, na verdade, criar uma espécie de segmentação que fatalmente, como sabemos pela experiência internacional, acabará sendo uma segmentação por classe. É uma proposta muito mal costurada. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida, né, de que o ensino médio está numa crise horrorosa, de que há necessidade de a gente rever o ensino médio, mas eu acho que já há todo um debate já em andamento, né? Inclusive, nesse processo recente de ocupação de escolas que houve aqui em São Paulo, que houve aqui no Rio de Janeiro também, quer dizer, os próprios alunos discutiram as questões e fizeram propostas, que é interessante porque foram na contramão daquilo que é proposto. Né? Eu lembro que aqui no estado do Rio, por exemplo, uma das reivindicações dos alunos, que foi depois incorporada pela Secretaria de Estado de Educação, foi o aumento da carga horária da filosofia e da sociologia, que era oferecida com 1 hora semanal e que os alunos conseguiram, né? Isso foi um dos ganhos do processo, que a Secretaria de Educação ampliasse para 2 horas semanais, que não é nada também, mas que, na verdade, porque eles perceberam a importância dessas disciplinas, que são disciplinas voltadas para o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Né? E aí, de repente, você tem uma proposta de reforma que torna, né, quer dizer, as únicas disciplinas que passam a ser obrigatórias são o português, a matemática e o inglês, né? Excluindo-se, inclusive, o espanhol, que estava se disseminando, né, que ele pode aparecer como uma língua, né, como uma disciplina optativa, mas seguramente o espanhol é a segunda língua falada no mundo todo. Essa medida provisória atropela o PNE, que já tinha definido metas, metas que permitiam, de algum modo, colocar no horizonte um reformismo progressivo de aprimoramento contínuo, né, de modo que a gente pudesse avançar na qualidade do ensino médio. Quer dizer, acho que quando você traz esse modelo americano, principalmente, como uma espécie de inspiração, quer dizer, ignora a realidade, o que vai acontecer, o que a gente mais ou menos pode prever, é que essa medida provisória, ela de um lado instaura o caos e de outro ela será desmoralizada porque ela se tornará impraticável. Quando você pensa numa segmentação desse tipo, quer dizer, a consequência real, concreta, é você segmentar esses jovens e fazer com que a gente tenha uma legião de jovens diplomados, mas que não tiveram a suficiente, vamos dizer assim, exposição a disciplinas que os ajudem a pensar, ajudem a criticar, ajudem a formular por eles mesmos uma compreensão do mundo em que eles vivem. Quando você pensa em educação, você tem que pensar o seguinte: que projeto, que tipo de homem e mulher nós queremos formar? Né? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E está muito claro o tipo de homem e mulher que eles querem formar. Eles querem formar jovens que dominem algumas ferramentas técnicas, sem capacidade de pensar e sem também poder desenvolver atividades lúdicas e esportivas que fazem parte da formação humana.
isso aqui é a total desqualificação do professor, ou seja, qualquer pessoa pode ensinar. Né? Então, todo um esforço que se vinha fazendo, todo um investimento que se vinha fazendo na melhoria da qualificação do professor, numa integração maior com a escola, enquanto espaço também de formação, isso vai tudo por águas abaixo. Né? E eu acho que isso aqui é um presente de mão beijada, né, para uma série de projetos que estão sendo desenvolvidos aí, inclusive no âmbito de algumas secretarias municipais e estaduais, e que tem à frente uma série de fundações privadas, tipo Viviane Sena, tipo Fundação Roberto Marinho e outras, né, que estão promovendo uma das coisas que eu acho que das coisas mais sérias que vem acontecendo, né, nesse país em termos da educação, e particularmente da educação pública, que é o que eu chamaria de uma privatização por dentro do sistema de ensino. Porque, na verdade, essas fundações, quer dizer, o que a gente está vendo é que as secretarias municipais e estaduais de educação estão repassando dinheiro para essas fundações privadas, e essas fundações elas estão assumindo a formação de professores e a produção de material didático. Então, o que a gente vê, isso aqui acontece, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, os chamados, os sistemas apostilados, que algumas vezes, né, é um material que é produzido até por entidades que são por multinacionais, não são muitas vezes nem, sabe, está substituindo o livro didático. Então, os alunos não têm mais nem acesso ao livro. Né? Quer dizer, me dá aquela sensação de que a gente está voltando ao tempo das sebentas. Hoje nós estamos lutando para termos uma estrutura básica, elementar, que está muito longe da high school americana. Né? Então não adianta vir com esse argumento de que esse modelo é o modelo brasileiro e que nos outros países existe uma outra estrutura. Ok, só que antes de você adotar uma postura dessa, você tem que criar condições, inclusive financeiras, para permitir que os estados possam realmente se adequar, né, e criar alguma coisa que se aproxime de uma high school americana. Né, porque o modelo deles é esse. Né, mas a gente sabe que isso não vai poder ser realizado, então você vai aprofundar uma lógica de desigualdade que já existe. Né, provavelmente você vai favorecer uma privatização de parte da rede, quer dizer, é tudo muito nebuloso, na verdade. Cria-se, né, aquilo que se chama uma política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Não é um programa, não é um projeto, é uma política. Né? E se permite o repasse de verbas do FNDE para essa política. Quer dizer, não é nenhum programa. E se estabelece aqui, por exemplo, no artigo 9º, que a transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do artigo 5º será efetivada automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante depósitos em conta corrente específica. Isso, para mim, é um escândalo, porque isso aí possibilita que você distribua o dinheiro do FNDE sem nenhum critério, né? Sem a exigência de nenhum tipo de contrapartida e, consequentemente, sem nenhuma possibilidade de controle.